Queridos amigos, queridas amigas, nosso cumprimento. Rogo a Deus, por intermédio de Jesus, graças a quem os espíritos bons o representam, inclusive nessa casa, que nos abençoe, que nos envolvam nas vibrações de saúde, de paz, de renovação interior, de equilíbrio. Gostaria de mencionar que me sinto muito feliz de estar de regresso a essa casa, cumprimentando Evani, Thaíta, o meu amigo aqui, em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores dessa instituição. Estava fazendo as contas aqui, eu acho que eu tenho mais de 10 anos que estive aqui na última vez. Obviamente que eu era bem jovem, e continuo jovem, naturalmente. Na última vez que estive aqui, estava comentando com o nosso amigo Elber, o salão doutrinário ainda era lá embaixo. Agora já está em cima. Na próxima vez que eu voltar, já está no reino dos céus. O que significa dizer essa evolução? Eu estava notando o caminho por onde eu passei aqui, antes de chão, né, de terra batido mesmo, né? A estrutura mudou, melhorou inclusive, mudou para melhor, a casa, mas a sensação de acolhimento e de simplicidade com a qual sempre eu sou recebido, né? O afeto, essa simplicidade que normalmente vigora nas casas que conseguem manter a boa vontade, a intenção, amainando os conflitos. É claro que toda instituição tem conflito, toda instituição tem desafio, porque é próprio dos relacionamentos humanos. Só não teremos conflito e desafios quando estivermos na perfeição destinada a criatura a alcançar a pureza espiritual. Como ainda estamos distantes, teremos, mas aquele espírito de boa vontade, de acolhimento. Então eu entro nessa casa e a sensação que eu tenho sempre quando eu entro nessa instituição, que para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui, é a sensação de que eu estou recebendo muito mais, como se eu estivesse num tratamento, do que necessariamente venho ofertar alguma coisa. Às vezes, e a sensação de pisar os pés nessa casa é a mesma sensação que eu tive há anos, quando pisei nessa casa por primeira vez. A sensação é que eu estou sendo envolvido por uma atmosfera de bem-estar. Permitam-me dizer que eu já estou até alterando a ordem do nosso discurso. Enquanto o meu irmão aqui orava, a irradiação e o sentimento dele, muito mais, que é isso que nós espíritas sempre temos que compreender, muito mais do que a verbalização da palavra, mas o sentimento que se irradia, me fez tão bem, uma sensação de bem-estar que me envolveu, porque isso é típico e nós podemos ter esse recurso e acionar esse recurso em qualquer momento da nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, em casa, é só a gente deixar abrir as portas do coração, acessar as altas esferas espirituais que estão ao nosso alcance. Sintonizarmos com ela muito mais em sentimento do que necessariamente em raciocínio. O raciocínio pode até ajudar. Não estamos negando o raciocínio, porque senão a gente vai fazer apologia à falta de estudo, à falta de cultura, à falta de leitura. Não, a leitura nos ajuda, o progresso, o desenvolvimento do raciocínio pode até ajudar a gente chegar lá. Mas nós somos medidos, somos avaliados pela força dos nossos sentimentos. A evolução espiritual propriamente dita é a capacidade que a gente tem de vivenciar determinados sentimentos elevados, se fixar neles e habituar-se em alimentar eles. Naturalmente, habitualmente, a gente alimenta outros sentimentos mais inferiores e nos fixamos muito mais nesses pensamentos e sentimentos mais densos, apaixonados, que nos causam tanto desequilíbrio. Bom, a respeito do nosso tema, gostaria de começar de uma maneira diferente. No momento da prece me veio a ideia de começar de uma forma totalmente diferente daquela que eu estava aqui preparado para colocar. Ontem, em nossa sessão mediúnica, que nós realizamos, aqui nessa casa deve haver também práticas mediúnicas, e não há diferença em todas as casas espíritas, a prática mediúnica pode diferir um pouco da técnica ou do modo, mas a essência é a mesma, o contato com o mundo espiritual. Nos surpreendeu no final da nossa reunião que levamos já há alguns anos, um amigo espiritual, um benfeitor que raramente se comunica, porque há outros benfeitores comuns que aparecem em nossas sessões, né? Mas de vez que outra aparece um amigo espiritual que é convidado a dar uma mensagem por alguma situação específica. Lamentavelmente, a gente grava as reuniões mediúnicas, eu transcrevo mais tarde para o papel, mas de ontem para hoje eu não tive condição. E
Agora, aqui, na prece inicial, me veio a ideia de compartilhar primeiro a mensagem, porque cabe, está perfeitamente dentro do tema, para depois desenvolver o conceito e a ideia sobre o tema. Talvez seja aqui a necessidade, minha principalmente, de refletir sobre essa mensagem. Então nós vamos começar nessa casa abençoada, nessa casa querida. Não se canse de tentar me convidar, viu? Tá aí, uma hora a gente consegue. Deixa eu só explicar uma coisa. Esses anos de interregno e de ato é porque durante anos, mais de 10 anos, eu tenho me dedicado a não apenas a atividade profissional que me impede de estar nos dias da semana fazendo palestra, praticamente as minhas palestras estão no final de semana, mas também e principalmente há mais de 10 anos eu tenho assumido alguns grupos de estudo em uma casa irmã essa, que a gente tem assumido. Então, por exemplo, para estar aqui hoje eu tive que organizar. E para não me fazer ausente lá, normalmente eu acabo não marcando a agenda no palestra no dia de quarta-feira, que é o dia da nossa prática lá de estudo, e terça-feira, que é o outro dia da semana que eu tenho já de prática mediúnica. Mas a mensagem que nos chegou na noite de ontem, em reunião mediúnica, os amigos espirituais deram uma espécie de mensagem consoladora, como é comum acontecer. Mas o que me chamou a atenção é que o benfeitor espiritual falava que todos nós nunca estamos a sós, mas que mais do que nunca, nesses períodos de muito conflito da humanidade, de muita tensão, como é o caso do que estamos vivendo, e não estou falando aqui apenas do cenário político, que agora está na mídia, estou falando de maneira geral, dentro das nossas famílias, porque essa tensão política é reflexo do que está acontecendo dentro de nós, do que acontece com cada um de nós na nossa vida diária. O Espírito dizia que mais do que nunca o suporte do mundo espiritual existia. Mas a sensação que os encarnados têm é que estamos desamparados, porque não sensibilizamos as nossas antenas para sentir a presença deles. O suporte cada vez mais intenso e maior. E ele finalizava a mensagem dizendo que o mundo espiritual tem se movimentado, inclusive com entes queridos nossos que estão próximos a nós nesse período, a ponto dele dizer que a maior preocupação dos benfeitores da vida maior, nesse momento, não é com a polarização política, não é com a agressividade, com os bate-bocas, que também é preocupante, não é com o ódio que de vez em quando aparece até nos discursos na internet, os conflitos de pessoas, mas o que mais tem preocupado o mundo espiritual, segundo a palavra do benfeitor, é o desânimo e a tristeza das pessoas que já despertaram para o bem. Que há uma tendência de a gente ir se saturando, primeiro pela briga, pela violência, pelos conflitos internos, domésticos, familiares, para depois cairmos em desânimo e abandonarmos os propósitos espirituais como fuga psicológico para os excessos, para as orgias, para as paixões desenfreadas e nos desviarmos espiritualmente. E ele dizia, o amigo espiritual dizia, é melhor o servidor estar equivocando-se, caindo, mas não desanimado, do que estar em desânimo sem se movimentar. Porque o desânimo vai paralisando a criatura e vai levando ela a se afastar do seu propósito. Se está servindo no bem, está caindo, está errando, mas está servindo, é melhor errar servindo do que errar sem servir. Ele terminava a mensagem falando isso. E dizendo da preocupação que o mundo espiritual tem com esse vírus que tem atacado as criaturas, que é o desânimo, a tristeza, e que era necessário renovar as paisagens mentais, sacudir a poeira dessa melancolia, dessa tristeza que tem tomado conta de nós. Porque são os veículos de comunicação nos bombardeando. É a internet, a quantidade de informação que a gente não consegue acompanhar, e é impossível tentar acompanhar. Saber de tudo, acessar tudo, estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo. Os diálogos intermináveis que nos cansam, porque é só bate-boca. Discussões onde ninguém está querendo ouvir o outro, está querendo apenas falar e impor as suas ideias. Isso vai nos cansando e vai gerando mais tarde o desânimo. O desânimo e a tristeza, que é típico do momento atual. Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo um texto especial do Espírito Santo Agostinho, chamado Progresso ou Progressão dos Mundos. E o Espírito Santo Agostinho começa essa mensagem singular dizendo que
Da mesma forma que a criatura humana evolui moral e espiritualmente, os planetas evoluem materialmente. De um lado, a evolução interior do ser humano, o crescimento pessoal. Ao longo das épocas, a criatura humana tem evolvido, mesmo que de maneira penosa, vagarosa, devagar, lenta, difícil, mas tem evoluído. Compare o homem do século XXI com o homem da Idade Média, do século X, do século VIII. Não vou nem muito longe. O homem da Revolução Francesa, do século XVIII. Um crime hoje nos choca a ponto de passar na internet, as pessoas compartilharem, todo mundo ficar chocado, todo mundo se manifestar. Na época da Revolução Francesa, as famílias iam com comida para fazer piquenique nos jardins da França e assistir pessoas sendo guilhotinadas. Porque aquilo era natural. Só alguém que está muito pessimista para não perceber que a criatura tem evoluído, mesmo que de maneira lenta. Os escândalos que estamos vendo aí, e que a gente acha que está piorando, é apenas a saturação daquilo que já existia de erro, mas que no passado foi muito pior. Aliás, não precisamos ir muito longe. Se a gente está achando que hoje é ruim, conversemos com pessoas que são octogenárias e nonagenárias, que viram a Segunda Guerra Mundial há pouco tempo, que viram os conflitos das guerras do Sudeste Asiático, as chacinas do século XX. Nós estamos evoluindo. Estamos crescendo. A passos lentos, é claro. É claro que existem problemas. E o Espírito Santo Agostinho coloca isso na mensagem. Coloca isso. No passado era comum, era banal o crime. Hoje choca e chama atenção. E aí dá a impressão de que toda hora está acontecendo um crime. Não é não, é porque um crime aparece em tudo que é lugar do mundo, na hora, na mesma hora, com a facilidade das comunicações. Ideal que não tivesse crime nenhum. Ideal que não houvesse nada mais. Mas, quantos gestos de bondade que não aparecem? Eu costumo dizer isso. Quantas coisas boas acontecem, por exemplo, aqui na região, aqui nessa casa. Quanta gente sendo caridosa, sendo generosa com o outro. Isso não aparece. Mas se alguém for assassinado aqui na frente, amanhã está em todos os canais de televisão e todos os sites importantes da internet. Dá a sensação de que o mal está predominando, mas não está. E o Espírito Santo Agostinho diz isso na mensagem. Que da mesma forma que a criatura evolui moralmente, os planetas evoluem materialmente. E uma coisa é consequência da outra. Tanto à medida que a criatura vai melhorando, e quando a gente fala em evolução espiritual é evolução intelectual e evolução moral, que Emmanuel preferiu a expressão sabedoria e amor, porque a evolução intelectual que Kardec fala no Livro dos Espíritos, progresso intelectual, não é você apenas saber matemática financeira. Não é apenas você conhecer física nuclear. Não é apenas você fazer uma pós-graduação. Não. O progresso intelectual é o desenvolvimento do discernimento. Por isso que os espíritos dizem que o progresso intelectual vem antes e depois o moral. Por quê? Porque para eu viver o moral, eu preciso primeiro discernir o que é moral. Eu desperto primeiro do que é bom, do que não é, do que é ético, do que não é. Daí os espíritos dizem que o progresso moral segue o progresso intelectual, mas não o acompanha imediatamente. Porque às vezes a pessoa desperta, mas até conseguir praticar aquilo que ela já sabe, vai um tempo. Nem sempre é de maneira imediata. Por isso que Emmanuel preferiu a expressão, Emmanuel através de Chico Xavier, preferiu a expressão sabedoria e amor, as duas asas que simbolizam a evolução. Sabedoria e amor. A sabedoria é uma horizontal que sempre se expande e é mais fácil. Mas a evolução moral, ou simbolizada, resumida no amor, é uma vertical para cima. E subir é sempre muito mais difícil. Então, Santo Agostinho fala sobre isso. Vai dizer que a evolução espiritual da criatura, intelectual e moral, gera ou acompanha a evolução do planeta. E a evolução do planeta, com as suas manifestações da natureza, também, porque é uma via de mão dupla. A evolução do planeta, a evolução das coisas, da natureza, vai também, no meio ambiente, proporcionando à criatura a crescer também, a evoluir. Uma coisa atinge a outra e vice-versa. O meio vai também incentivando, o meio vai também proporcionando ao espírito, naquele meio, evoluir. O aluno tem o meio escolar para crescer, a sala de aula.
o meio pedagógico. O meio ajuda ele a crescer. E ao mesmo tempo, à medida que ele cresce e amadurece, ele pode também transformar o meio, que vai ficando cada vez melhor. É essa a ideia. E quando falamos evolução material do planeta, não estamos falando apenas em construções da engenharia civil. Não estamos nos referindo aqui apenas da caverna ao edifício, das palafitas aos grandes arranha-céus, do cavalo e do javali para o carro, o helicóptero e o avião. Não é apenas isso. A evolução intelectual, ou melhor, a evolução material do planeta é mudança de clima, mudança de condições naturais, mudança de vegetação, mudança de condição que a Terra está se operando o tempo todo. Diz Allan Kardec em Gênese: cidades que eram cidades e os mares tomaram conta e submergiram. E outras cidades que eram regiões oceânicas que cederam espaço para, ou melhor, outras regiões que eram oceânicas cederam espaço para serem construídas cidades ao longo dos milênios. O clima mudando, vegetação, e tudo isso obedece a uma lei de progresso, às vezes por meio da chamada destruição, que Allan Kardec examina. Que a destruição nada mais é, do ponto de vista da divindade, uma renovação, para proporcionar condições de vida melhor no planeta. E além disso, a intelectualização da matéria. O que é isso? A intelectualização da matéria é o espírito mergulhar na carne, intelectualizar a carne, mas é também produzir na matéria-prima as transformações que a matéria-prima oferece para nos dar uma vida melhor. Eu sempre brinco isso nas minhas palestras. Você pega uma banana e hoje você tem shampoo de banana, cocada, você tem creme hidratante de banana. A matéria-prima era uma só e passou por uns processos industriais e oferece tanto bem-estar e tanto benefício à criatura. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Portanto, essa é a evolução. Mas, Allan Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo, capítulo 18, a obra A Gênese, que está sendo muito comemorada esse ano pelos espíritas, pelo seu aniversário, 160 anos, a obra A Gênese está fazendo aí aniversário e nos oferece uma série de elementos importantes. É a última obra dos 5 livros de Kardec, que começou com o Livro dos Espíritos e culminou com a Gênese no Pentateuco da doutrina espírita. A obra Gênese, Kardec examina as grandes questões, agora que ele era já maduro no contato com o mundo espiritual, as questões a respeito de Deus, que é um tema muito difícil, aliás, das causas primárias do universo, e dessas causas primárias, o que é que gera? Fluidos, milagres do Evangelho, que é a partir dos fluidos que são explicados, daí as passagens mais controvertidas do Evangelho, ele também examina na segunda parte da Gênese, mas no último capítulo da Gênese, que a gente também fala sobre milagres e predições. E uma das questões da teologia sobre milagres são as profecias em relação ao futuro. Os temas que os padres católicos e pastores protestantes e teólogos chamam de temas escatológicos. Vou explicar o que é. Escatologia ou escatológico tem a ver com essa coisa de apocalipse, de final dos tempos, de profecia. O último capítulo de A Gênese é denominado São Chegados os Tempos. E nesse capítulo, Allan Kardec fala sobre o que está acontecendo hoje na humanidade, que já estava acontecendo na época dele. Porque as coisas que acontecem em termos planetários, 3, 4, 5 séculos não são nada. As coisas se operam lentamente. Porque para nós é lentamente, porque a encarnação não dura esse tempo todo. Mas para o mundo espiritual superior, já estava acontecendo na época de Kardec. São chegados os tempos. Um texto muito importante, que ele descreve as transformações pelas quais o planeta estava passando na época dele e descreve o que está acontecendo conosco agora. De alguma forma, repetindo aquilo que Jesus Cristo falou, porque Jesus Cristo, há 18 séculos antes de Kardec, nos seus sermões proféticos, tanto Mateus capítulo 24, quanto Marcos capítulo 13, versículo 1 a 33, abordam a questão dos tempos, ou dos sinais dos tempos, ou como alguns gostam, o final dos tempos. O final dos tempos, ou o apocalipse, não é o fim do mundo, como muita gente achou. Não é o fim do planeta Terra. É o fim do mundo moral, para dar espaço a um outro mundo ético.
Há um outro tipo de mundo, outro tipo de vida. É a destruição simbólica do mundo que a gente viveu até agora. Mas não é acabar com o planeta. Não é uma guerra nuclear, como se coloca nos filmes. Então, nesse capítulo muito importante, muito profundo de A Gênese, Allan Kardec fala sobre a evolução dos planetas. E que os planetas passam por ciclos evolutivos. Que essa situação agora que o planeta está passando, o planeta já passou em outras épocas. Em fases também transitórias. Essa não é a única época em que o planeta passou por isso. Cada planeta tem um ciclo específico onde há choques. Choques de valores. Crises de valores. Onde o paradigma do passado já não serve mais e o paradigma novo ainda não foi construído. É essa falta de norte que a gente está vivendo hoje. É essa situação que a gente está vivendo agora, onde a gente olha para o passado e o mundo como está não está funcionando mais. O mundo materialista como está já não está servindo. Basta ver o índice de depressão, de suicídio. Alguma coisa está errada. Mas sabe por que é crise? Porque a gente não tem ainda uma solução, uma alternativa. Crise significa isso. O paradigma do passado já não serve mais, mas a gente ainda não tem uma alternativa para colocar no lugar. Ainda não tem algo que possa substituir. É o que a gente está vivendo e que os mundos passam, que é natural. Kardec vai dizer, pela agitação dos valores e pelo choque de valores, simbolizado na Bíblia em o choque do Armagedon, a luta entre o bem e o mal, o choque de valores, luta entre o bem e o mal, que aqui eu gostaria de frisar, que é interior. Para a gente não pensar que a gente está em uma nova cruzada, saindo daí para matar os maus, ou aniquilar os maus. A luta é interior, é o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. É essa luta interna que a gente... Por quê? Porque os valores, alguns valores que não estavam sendo testados no passado, que estavam adormecidos e que pareciam que a gente estava muito bem, não estava, só não foram testados. E agora todos os nossos valores de afeto, de convivência, de fidelidade, de tolerância, de perdão, está tudo sendo testado. Por isso que tem uma mensagem de André Luiz que ele diz isso. Não julgue o irmão que caiu, porque talvez você ainda não passou pela oportunidade que ele passou. E talvez se você passar, você vai cair também. Você tem virtude ou você ainda não teve a oportunidade de cair, de ser testado. Porque às vezes é isso. A gente passa uma vida inteira sem ser testado. E a gente acha que está muito bem, na zona de conforto. Até que a vida coloca uma prova nas nossas mãos. E às vezes a gente reage mal. É isso que está acontecendo no planeta agora. Na transição atual. Nós estamos sendo testados o tempo todo. São os desafios. É uma grande oportunidade, portanto. Allan Kardec, em A Gênese, vai dizer o seguinte, que esses ciclos planetários, que João, na sua visão mediúnica extraordinária, no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, traduziu de maneira simbólica, naqueles símbolos difíceis, a besta apocalíptica, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a humanidade ao longo dos tempos tem tentado interpretar ao pé da letra, né? Os 4 cavaleiros foram 4 pessoas cruéis na humanidade que desencadearam guerra. Ou então foram 4 doenças, né? A peste negra, a peste amarela, a tuberculose, lepra. Foi isso? Foi, mas não foi só isso. Porque esses 4 cavaleiros são 4 arquétipos, 4 temas que se repetem. A depender da época, nós temos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que podem ter sido pessoas, sim, que desencadearam guerra em alguma época, mas que podem ser desafios internos. Porque João, ele não falou literalmente de algo que iria acontecer em determinada época. Ele falou de ciclos. Ele falou que todo ciclo acontece isso. E ele descreveu de uma forma simbólica. Por quê? Porque ele não tinha as palavras que a gente tem hoje. No Apocalipse de João está lá dizendo, e nesses dias, pássaros voarão cuspindo fogo. Ele não tinha o linguajar de aviões de guerra para falar que haveriam guerras aéreas. Pássaros cuspindo fogo, os aviões de guerra. Então ele falou numa linguagem simbólica. Ele viu, teve a visão mediúnica do que iria acontecer e colocou nas palavras dele. Pássaros cuspindo fogo e colocando ovos que explodiriam, as bombas. Então, nós vemos isso no Evangelho. Kardec vai dizer, esses ciclos se caracterizam por abalos materiais
que geram sofrimento, destruição, renovação de seres, desencarnação coletiva, mas também uma renovação na atmosfera da Terra, mudança de eixo, como aconteceu no tsunami, mudança de eixo na Terra, que gerou mudanças climáticas, a princípio ruins, o El Niño, El Nina, uma série de mudanças que aconteceu, mas que vão dar origem mais tarde a um planeta mais equilibrado, porque quando a gente consulta a obra kardeciana, a gente vai ver os espíritos falando que nos planetas superiores os climas são mais agradáveis, não tem essa polaridade do frio que a gente morre de frio e do calor que a gente só falta desencarnar também, só falta derreter o perispírito. Essas polaridades, nos planetas mais evoluídos o clima é mais equilibrado, é mais ameno. Dizem os espíritos Allan Kardec quando falam de Júpiter, por exemplo. A Terra está convulsionando, placas tectônicas, erupção vulcânica. A gente viu isso no século XX, principalmente a partir da década de 70 do século passado para cá. Mas, Kardec vai dizer, esse é o primeiro período. O segundo período não são os abalos materiais. Não são as tsunamis, não são as catástrofes para a renovação material do mundo, mas são os abalos morais. E Kardec vai dizer, já não serão as entranhas do planeta que se chocarão, mas as entranhas dos seres humanos. As entranhas morais da humanidade. Isso é, os atritos íntimos, os conflitos. O que significa dizer, meus amigos, como a gente está vendo aí, doenças materiais cada vez mais com recursos. Não, ninguém, se quiser, ninguém morre mais de tuberculose, via de regra. Mal de Hansen, que matou milhões de pessoas na Idade Média, hoje com tratamento resolve. A gente está caminhando logo, logo para encontrar cura de Parkinson, de Alzheimer e de câncer. Mas a depressão, a solidão, o vazio existencial, os desafios internos vão aumentar. Vão piorar ainda mais. Porque não é o projeto da divindade a criatura sofrer. A dor no homem primitivo que era brutal. Você já viu o homem das cavernas ter dor moral, ter conflito de consciência? Não tem. Quem tem conflito de consciência já é uma alma que já é mais sensível. A dor da alma que está agitando a humanidade para o despertar de consciência. E Allan Kardec vai dizer, nesse período, há uma emigração e uma imigração de seres espirituais. Em períodos de ciclo, de crise planetária, em períodos em que os tempos são chegados, porque o capítulo de A Gênese, são chegados os tempos, fala dessa transição, dessas crises que Jesus anunciou 18 séculos atrás, quando falava sobre aquilo que está acontecendo hoje. Quem leu o sermão profético de Marcos vai ver Jesus falando dos conflitos de família, das guerras de nações, dos abalos materiais, terremoto, etc, etc, e dos conflitos pessoais que inclusive aqueles que despertaram para a sua mensagem iriam experimentar. Dramas na família, conflitos nos relacionamentos, que estamos vendo aí, por aí. Abalos morais. E Kardec vai dizer que haveria emigração e imigração em massa de espíritos. E desenvolve esse tema, porque esse é um dos temas principais de A Gênese, que é o tema da migração espiritual. Eu vou explicar o que é. Espíritos de outro planeta reencarnando na Terra, espíritos da Terra reencarnando em outro planeta, que já acontece essa migração dentro do próprio planeta. Dentro do próprio planeta. Por exemplo, um espírito que é acostumado a uma cultura ocidental, reencarnar num país do Oriente Médio, pode ser uma migração muito complicada e difícil. Já pensou você aqui, com a cultura ocidental, com todos os problemas que o Brasil tem, que o Ocidente tem, você reencarnar na Síria, onde a mulher fica de burca, onde o fanatismo religioso não lhe permite nem falar as coisas em paz, é proibido um monte de coisa, onde há assassinato de crianças no meio da rua. Então acontecem essas migrações no próprio planeta. E a depender, pode ser uma espécie de prova e de punição, entre aspas, uma espécie de expiação no próprio planeta. Mas essas migrações acontecem entre planetas, entre um planeta e outro. Esse exílio, essa migração, essa emigração ocorre entre os planetas, e nesses períodos de crise, isso acontece muito. Emmanuel, o espírito nobre através do médium Chico Xavier, na obra memorável A Caminho da Luz,
desenvolve o conceito do exílio espiritual de A Gênese de Kardec, fazendo uma verdadeira homenagem, em meu modo de entender, da obra Gênese, e vai dizer Emmanuel que rezam as tradições espirituais do esoterismo, do espiritualismo do passado, do misticismo, de que determinado planeta de Capela, na constelação do Cocheiro, não apenas Capela, mas vários planetas, mas ficou conhecida a tradição de Capela, que passava por um período muito semelhante ao que nós estamos passando, quando havia uma evolução intelectual muito grande, mas não necessariamente uma evolução moral, uma evolução tecnológica, mas alguns espíritos rebeldes, obstinados no mal, no vício, não acompanhando o progresso da maioria, foram impedidos de continuarem reencarnando naquele planeta e exilados por amor a eles a um planeta inferior, onde eles poderiam desenvolver as suas aptidões, crescer com a experiência para depois voltar se quisessem. Esse exílio espiritual aconteceu e o planeta inferior era o nosso, que abrigou alguns milhões de capelinos, se a gente quiser chamar assim. Alguns autores não gostam de ficar exclusivo em Capela. Pouco importa. O que importa é que houve essa migração. De que planeta seja, é de secundária importância, é de menor importância. Houve essa migração. E esses espíritos que eram superiores para nós, numa época em que a Terra era primária, era muito hostil ainda, vieram para cá e ofereceram uma série de contribuições aqui na Terra, de avanço cultural, e digo mais, foram eles, diz Emmanuel, que foram os responsáveis pelo processo civilizatório do nosso planeta. As civilizações construídas, saindo do período paleolítico primário, do Neandertal, para Homo sapiens, foi graças a esses capelinos, que impulsionaram a evolução, que inclusive modificaram o biótipo humano, que era mais primário, recurvado, com a cauda, e deram um salto evolutivo, mas não só isso. O perispírito modela a matéria e traz as suas conquistas, mas não só isso, imprimiram uma cultura que até hoje a gente aprende com essa cultura. E construíram as grandes civilizações do passado. Grupo de espíritos. Que formaram 4 grupos padrões da cultura terrena do passado, que Emmanuel vai dizer, os arianos, os egípcios, os hindus e os hebreus. Cada um deles eram exilados, e Emmanuel vai dizer, se você estudar a cultura de cada um deles, você vai ver os seus vícios e as suas virtudes, e vai perceber onde foi que eles fracassaram no planeta que deixaram. Porque cada grupo desse tem características bem especiais. Bem especiais. Os arianos, que geraram a cultura grego-romana, que eram voltados para a beleza, para a sensualidade, para a estética, para o materialismo. Em vez de buscarem um paraíso espiritual, queriam fazer a Terra um paraíso. Construíram as grandes civilizações belas. A arquitetura grega, romana, as grandes artes e poesia, a estatuária dos grandes pensadores. Os egípcios, que segundo Emmanuel, dos 4, era o grupo espiritual mais maduro, o grupo mais espiritualizado, e que era o grupo que mais sentia saudade de Capela, que sentia uma melancolia, e a maioria deles voltou, sublimou e depois voltou para o planeta de origem, porque deixaram afetos queridos. Por isso que os egípcios tinham uma crença na metempsicose, a reencarnação em um corpo animal. Fez algo errado e volta em corpo animal para pagar. Eles tinham essa crença. Por quê? Porque era uma intuição da punição, entre aspas, que receberam. Porque o corpo físico terreno era grosseiro comparado com o corpo físico que eles tinham. Quem diz isso é Emmanuel, é A Caminho da Luz. Mais do que isso, os egípcios trouxeram conhecimentos matemáticos, arquitetura das pirâmides, que até hoje nos fascina. Se você hoje viajar para o Egito, você vai olhar para o Egito e vai dizer, meu Deus, cadê aquele Egito daquela época? Não tem. Porque aquele grupo de espíritos já foi. É um país como o nosso, com misérias, com problemas e também com coisas boas. Mas cadê aquele Egito que teve Pitágoras passando por ele? Tales de Mileto, grandes filósofos e matemáticos que colocaram nas pirâmides cálculos matemáticos do tamanho da circunferência da Terra. Como é que eles sabiam? De onde estava a linha do Equador? Como é que eles sabiam? Naquela época, as técnicas de mumificação, de preservação do corpo, do cadáver,
porque acreditava que quando reencarnasse, tinha que reencarnar naquele cadáver, então colocavam joias preciosas e alimento para que quando o morto voltasse, encontrasse alguma coisa para comer com fé em Deus. Essa era a ideia. Esoterismo, manipulação de fluidos, hipnose, técnica de regressão, de manipulação de fluido, de magnetização, eles tinham. Os hindus se afastaram, formaram um sistema de castas, de ego, mas que trouxeram essa ideia da meditação, da interiorização, essa cultura oriental que hoje nos fascina. Hoje, quando você vê essas coisas chegando aqui, a acupuntura, todas essas coisas do mundo oriental, técnicas de meditação, etc., são contribuições que vêm deles. Interiorização, silêncio interior, tudo isso veio deles. A cultura religiosa mais antiga da humanidade, segundo alguns autores. E os hebreus, que dos 4, diz Emmanuel, era o grupo mais problemático. Não foi à toa que Jesus escolheu vir no meio deles. Porque era o grupo que tinha maior conhecimento de mediunidade, tinha um conhecimento mais simples e mais claro, sem superstição e sem muita firula, a respeito de Deus, da espiritualidade, dos espíritos, de profecia, de profeta, que tinha um patrimônio espiritual mais avançado, que tinha conhecimento da espiritualidade mais avançado e por isso tinha mais débitos. Porque muito se pedirá daquele que muito recebeu, e muito será cobrado daquele que muito foi dado. Tinham noções de Deus único, do monoteísmo, a primeira cultura monoteísta, e por isso que os hebreus receberam uma série de profetas e mais tarde o próprio Cristo. Porque, em tese, eles tinham condição maior de compreender a mensagem do Cristo. Mas rejeitaram, não porque não podiam compreender, mas por orgulho e por vaidade. Então, e a Emmanuel vai dizer assim, mas por que Jesus escolheu mergulhar no corpo no meio daquele povo? E a Emmanuel vai dizer, porque os sãos não têm necessidade de médico. Ele escolheu de propósito vir mergulhar no povo mais problemático. Para dar a sua lição, para dar a sua mensagem. Emmanuel vai dizer, inclusive, que Jesus acolheu todos os capelinos, eram alguns milhões. Porque, minha gente, alguns milhões perto de bilhões é uma parte pequena de capela. É que nem o planeta agora, que tem 8 bilhões aproximadamente. Se alguns milhões forem exilados, é uma parte pequena. Que é o que está acontecendo hoje no planeta. Emmanuel vai dizer, não é à toa que se você for estudar a cultura das antigas civilizações, todas as culturas têm um mito, um folclore, uma fábula ou uma história a respeito de um paraíso perdido. A ideia do paraíso perdido. Que o poeta Milton também escreveu na obra O Paraíso Perdido. Que na cultura hebraica estava no conto de Adão e Eva, a expulsão do paraíso. Que na tradição cultural de Israel falava de Lúcifer, o anjo mau, que se rebelou contra Deus, foi castigado e teve que descer aos infernos. Essa tradição da perda de um paraíso está presente em todas as culturas da antiguidade, porque era uma intuição do exílio espiritual. E esses exilados tinham grandes contradições. Examine, por exemplo, eu sempre falo isso, Platão, que homem admirável, que obras, eu pego as obras de Platão, que intelecto, que inteligência, mas era feito de contradições. Platão defendia a escravidão. Platão fez apologia em alguns momentos de umas coisas estranhas na política e na guerra. Aristóteles, que praticamente sistematizou o futuro pensamento científico nosso. A lógica aristotélica tão necessária para a construção do raciocínio científico. Falava que a mulher era apenas um animal para o coito sexual. E outras coisas absurdas. Porque eram exilados. Tales de Mileto, matemáticos fantásticos, mas que pegaram em armas, que foram para a guerra. Porque eram assim. Tinham grandes intelectos, tinham grandes contribuições, mas tinham também paixões mal trabalhadas. Para nós, eles eram evoluídos, mas para os capelinos eram espíritos rebeldes. E isso é o que está acontecendo agora no planeta Terra. Está acontecendo agora. Quando você vê, por exemplo, esses terroristas do Estado Islâmico, que matam pessoas e filmam em Full HD, em 4K, colocam na internet, com tecnologia. São esses espíritos primários que estão tendo a última chance. Porque no momento da transição planetária, sabe o que acontece?
Emmanuel vai dizer o seguinte, que há alguns espíritos primários que reencarnam de vez em quando no planeta. Porque se reencarnar tudo junto, o negócio fica difícil. De vez em quando eles reencarnam. É aquela turma da pesada, sabe? Vieram à Terra e ficaram conhecidos em um momento como os bárbaros, que saíam saqueando tudo, destruindo cidades, invadindo civilizações, destruindo a Europa. Aí Jesus pegava e disse, peraí, fez muita besteira, fica agora 500 anos aqui e vai só agora 1/10 desse povo, reencarna de novo aí. Aí apareceram como inquisidores da Santa Inquisição, carrascos, indivíduos que destruíram civilizações, guerreiros. Aí, peraí, esse grupo agora volta para o mundo espiritual, fica ali retido, mais 600 anos, e esse outro grupo volta. Aí voltaram como revolucionários sociais, tiranos políticos, mas é aos pouquinhos, porque se for todo mundo junto, ninguém aguenta. Mas na transição planetária, vem tudo junto. É por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo. Só que já estão melhorados, porque eles voltam num planeta onde tem já leis mais claras, onde tem uma certa regra social, mas ainda assim dá um espetáculo de escândalo. São esses espíritos primários que às vezes estão matando pai, mãe, jogando gente pela janela, esposa, assassinando de uma maneira muito cruel. Estupros coletivos, torturas. São espíritos primários que estão no terrorismo. Estão tendo a última chance, não nos enganemos. Agora, esses espíritos, ao reencarnarem em um planeta mais inferior, eles serão evoluídos para esse planeta. Eles serão evoluídos. Porque com o nosso planeta aqui, você tem tanto recurso bom, não é? As mulheres podem ir no salão de beleza, bota produto na cabeça. A gente, se quiser comer, a gente pede até pela internet, a comida chega em casa, quem quer. Passa num negócio de sanduíche, compra o sanduíche, vai para casa, come. A carne ali, bem passadinha, ao ponto, ou bem passada. Aí você reencarna no planeta que, se você quiser o sanduíche, você tem que pegar o javali, matar e comer a carne crua mesmo. Pra gente que já está acostumado a esse modo de vida, aquilo seria um trauma. Com a tecnologia que a gente tem, não tem mais. O acasalamento não é pelo aplicativo de celular. É o homem puxando a mulher pelos cabelos mesmo. Porque ainda está no período primário. Então aquilo é um choque para o espírito. Que é mais ou menos o que ocorre. Os espíritos muito primários estão tendo a última chance. Quem será exilado? Muita gente me pergunta, mas Flávio, como é que é isso? O que é que os espíritos dizem? Quem é que vai ser exilado? Eu vou ser exilado? Eu não sei você. Mas assim, eu espero que eu não seja. Quem vai ser exilado não é quem está errando, quem tem imperfeições, não. Porque no mundo regenerado vai ter imperfeições. Vai ter problemas. Mas quem será exilado é aquele que está na perversidade. É aquele que está no mal. Não é aquele que erra. Não é aquele que cai. É aquele que está no mal. É aquele que sabe o que está fazendo. Está em organizações criminosas. Está destruindo famílias. Está viciando pessoas no tráfico e assim por diante. Porque já é incompatível com a vibração coletiva do planeta. E para eles não se complicarem mais, então são recambiados. Meus amigos, no último capítulo de A Gênesis, o capítulo 18, como nós mencionamos, tem um momento que Allan Kardec traz uma mensagem mediúnica que o espírito compara a crise planetária à crise do ser humano. Sim, porque os seres humanos têm crises individuais. Tem períodos de crise. Há alguns que são até esperados. Um período lá da infância. Depois da infância para a adolescência, passa por uma crise, né? Que os psicanalistas chamam de ajustamento, a entrada na adolescência, a pré-adolescência. Né? E a adolescência? Que, segundo os estudiosos, é aquela fase intermediária em que a pessoa não é nem criança, nem é adulto. Olha que crise. Ora o adolescente é tratado como criança, ora é tratado como adulto. Ora ele se comporta como criança, ora ele se comporta como adulto. Até a voz, né? Já viu o adolescente que está começando a ficar com a voz grossa? Ora ele fala fino, ora ele fala grosso. A terra está na adolescência. Então, ora a terra fala fino, ora a terra fala grosso. Ora o planeta tem momento de maturidade e ora o planeta tem momento de infantilidade.
É essa oscilação que está acontecendo. São chegados os tempos. O homem passa por crises. Crise da vida adulta. A entrada na vida adulta também marca uma crise, né? Os estudiosos da psicologia dizem que a entrada na vida adulta é o momento, inclusive, do segundo parto, como diz um estudioso, né? Recentemente falecido. O parto social. Porque ao entrar na vida adulta tem todo aquele conflito, né? Busca por trabalhar, independência financeira, quem quiser construir família, ter filhos ou não. Aquela fase do início da vida adulta, o jovem adulto que está entrando, às vezes afeta ele muito sofrimento. Não é à toa que boa parte das doenças mentais, muitas vezes explodem nesse início da vida adulta, né? Boa parte dos quadros psicóticos e de esquizofrenia normalmente começam nesse início da vida adulta, porque é marcada por muitas mudanças, por muitas alterações e por muitas transformações. São crises. São crises que o ser humano passa. E da mesma forma que a crise acontece no planeta, ou melhor, no ser humano, acontece também no planeta. O momento atual da Terra, portanto, é um momento de crise. Porque é um momento que nunca houve tanto discurso de amor, de respeito pelo meio ambiente, de ter uma boa alimentação, de praticar exercício físico, de ter um estilo de vida saudável, de respeitar o próximo, de ser solidário, de ajudar as minorias, de ajudar a sociedade que está mais vulnerável, de amparar as pessoas, de ter justiça social. E nunca houve tanta violência, tanta droga, tanto suicídio, tanto transtorno em casa, tanta agressividade, tanta corrupção. É essa contradição. A contradição da crise. A contradição do momento planetário pelo qual nós passamos. A contradição da transição que a gente está passando. A transição aqui é da adolescência para a vida adulta. No meio da infância e da vida adulta. Ou, se quiser, no meio de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Essa transição, o planeta não é nem uma coisa, nem outra. Fica no meio. Por isso, a gente colocou aqui a metáfora da adolescência. O sermão profético de Marcos, portanto, fala sobre isso. Jesus já falava. Marcos, capítulo 13, novamente eu vou dizer, versículos 1 a 33. Quando Jesus anuncia essas coisas. Fala dessas situações e anuncia, inclusive, o período que a gente passa. Porque eu penso, aqui a especulação pessoal, que quando Moisés veio à Terra, na primeira grande revelação geral, a humanidade estava na infantilidade ou na imaturidade. E Moisés veio colaborar para que a criatura pudesse avançar, pudesse crescer, pudesse ser impulsionada, ajudá-la na direção da maioridade. Quando Jesus veio à Terra, o mundo já estava na maioridade. Já estava na maioridade. Mas a maioridade é um período, não é o período final. Jesus anunciou mais tarde que o Consolador, que o Pai enviaria, que nós acreditamos que 18 séculos depois se personificaria na figura da doutrina espírita, porque preenche todos os requisitos do Consolador que ele anunciou em João capítulo 14, versículo 15, 16, 25, 26, 27 e seguintes, quando ele anuncia o Consolador prometido pelo Pai, e o Espiritismo parece preencher esse perfil, esse pré-requisito. Kardec vai examinar isso, vai estudar isso. Quando o Espiritismo chega na Terra, a humanidade está ainda na maioridade para a maturidade. Está nessa transição entre maioridade e maturidade. O Espiritismo vem colaborar com essa maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, fala isso de maneira simbólica. Ele vai dizer que quando ele era menino, ele gostava de comer comida de menino, se alimentava como menino, brincava como menino. Mas agora que cresceu, ele não mais se alimenta de leite materno. Ele tem que ter o alimento sólido. Paulo estava dizendo do alimento do Espírito. Estava falando das realidades espirituais. E mais tarde, na Epístola aos Hebreus, quando ele escreve aos Hebreus, ele fala a mesma coisa. Para a criança, alimento líquido. E não há nenhum problema em dar à criança alimento... Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, se você está em infantilidade espiritual, que bom,
Não tem nada demais, não. Você está na infantilidade, é uma fase. Agora, se você já amadureceu, se você já despertou e continua querendo o peito da mãe, aí já fica feio. Aí já fica inadequado. Ele está falando de coisas espirituais. Por que a Epístola aos Hebreus? Porque os hebreus eram os mais preparados. Era uma carta aos hebreus. Ele está dizendo, para menino, para criança, alimento líquido, mas para vocês, alimento sólido, alimento de adulto. Então, nós estamos nesse momento, meus amigos. Por quê? Porque o planeta está no momento onde vive esses elementos heterogêneos. Há muito espírito infantil na Terra e há muitos amadurecidos, aqueles que viemos ao longo dos tempos amadurecendo, porque Emmanuel vai dizer isso de capela. Há um grupo que sublimou, deixou a Terra e voltou. Há um grupo que sublimou, mas ficou, porque estabeleceu laços de afeto com aqueles que ficaram aqui. E esse grupo que ficou se tornaram guias nossos. Quando a gente vê um Emmanuel, quando a gente vê esses espíritos notáveis que sublimaram e continuaram na Terra, talvez fossem exilados e que decidiram ficar. Porque estabeleceram laços de amor com pessoas aqui, com seres aqui. Mas evoluíram. Mas há um terceiro grupo, claudicando, caindo, voltando, repetindo, que boa parte somos nós que estamos aqui, tendo mais uma chance. E há um quarto grupo que é esse povo rebelde, mais rebelde ainda. Esse povo que não se sensibiliza. O que significa dizer que agora a gente está vendo tudo ao mesmo tempo. Um desafio onde estão os elementos mais diferentes convivendo. Crimes bárbaros sendo cometidos na sociedade e atitudes de gestos de amor. Espíritos primários sendo liberados das faixas da atmosfera terrestre para se fazer uma limpeza espiritual no planeta. E espíritos de outra dimensão reencarnando. E Kardec vai dizendo, o último item do capítulo 18, já para concluir, o seguinte. Há uma nova geração de espíritos. Essa geração de espíritos, meus amigos, vão começar, e já estão começando a influenciar os seus pais. Vão chamar a atenção dos pais, depois vão chamar a atenção dos professores, vão mudar a escola com seus comportamentos. Mais tarde, crescidos, vão se relacionar de maneira diferente na juventude. Vão ser adultos mais tarde diferentes e vão imprimir novos hábitos. São espíritos mais amadurecidos, alguns dos quais já se encontram na Terra. Na arte de um Chopin, que possivelmente já se encontra reencarnado, segundo Ivone Pereira. Um Victor Hugo na literatura para trazer a boa escrita, porque hoje quase ninguém lê coisa boa, coisa edificante, a gente só lê as bobagens que andam por aí. A boa música, a boa arte, que logo mais estará aí de volta. A boa política, um Rui Barbosa, que está entre nós, reencarnado. Depoimento de Divaldo Franco, recentemente, faz 2 semanas que Divaldo Franco falou isso. Um José Bonifácio Andrade Silva, que se encontra também mergulhado no planeta, não sei se no Brasil, mas se encontra mergulhado no planeta. E outros para compensar, para trazer também bons exemplos, para nos ajudar. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, nós estamos tendo uma ótima oportunidade, nesse momento de transição, para colocar em teste os nossos valores, porque o ser humano, o espírito, só cresce quando é testado. Aproveitemos a oportunidade para exercer paciência. Como? Com aquelas pessoas difíceis, que estão em outra faixa de mentalidade. Aqueles que já despertamos, não percamos a oportunidade de treinar paciência, de treinar a tolerância. Se você foi ofendido, não considere isso uma tragédia. Considere que você está tendo a oportunidade de exercitar o valor do perdão. Como é que eu consigo demonstrar que eu tenho um conhecimento de uma matéria se não passando pela prova, sendo avaliado pelo professor? Como é que eu sei, ou que eu coloco, ou que eu demonstro, ou que eu já conquistei a misericórdia, se eu não for ofendido, para exercitar o perdão? Com esses espíritos mais infantis e mais primários, nós estamos tendo a oportunidade de exercitar as virtudes. Provação é teste, é vestibular, é Enem. Provação é ser avaliado. E por isso estamos sendo avaliados. Avaliados na verdadeira fé. Porque às vezes a gente acha que a fé é o seguinte, como diz uma amiga minha me disse hoje de tarde,
A gente acha que fé é o seguinte, é fazer jejum na Semana Santa. Só que ter fé no jejum da Semana Santa é ter fé na certeza do benefício mais tarde. Você faz jejum, mas você sabe que depois vem a recompensa, que é a comida. Mas ter fé diante de uma traição. Ter fé diante de uma calúnia. Ter fé quando você não tem certeza se você vai receber uma recompensa. No diagnóstico de câncer. No desafio difícil. Numa jovem que quer engravidar e não consegue, e continua confiante e com fé. Porque não tem garantia, não tem controle. Então, a fé verdadeira é aquela que se torna forte no momento do sofrimento, da dificuldade. Porque fé é para isso. Fé no momento do conforto não tem sentido nenhum. Nós estamos sendo convidados às virtudes legítimas e não às aparências de virtude. Mesmo no meio religioso entre nós. Porque às vezes a nossa palavra não toca os corações. Porque a gente fala e parece que não. A gente assiste e diz, poxa, porque não tem sabor de verdade. Porque a gente só fala na teoria, mas não fala vivendo aquilo. Somos excelentes palestrantes que discursam, teórico, que entende, que raciocina, mas que nas relações pessoais somos de uma intolerância, de uma irritabilidade, de uma incompreensão. Recentemente, no meio espírita, uma pessoa com quem de vez em quando eu encontro, lido, e aqui para nós tem os seus achaques, tem as suas irritabilidades, as suas explosões. Até que em determinado momento, e às vezes tem gente que assim, se você piscar o olho, a pessoa acha que você está rejeitando ela, né? Se você olhar para cima, não prestou atenção nela, porque tem gente que tem um ego tão assim. Mas é uma pessoa que está dedicada ao trabalho espírita, inclusive. Um amigo dedicado ao trabalho espírita. E aí eu fui discordar, disse, peraí, mas nesse sentido aí eu não penso como você. Ficou de mal. Até me bloqueou. Eu disse, coitadinho, ainda está na infância espiritual. Tolerei e compreendi tanta coisa dele. Mas no momento que eu discordo, então não era um verdadeiro amigo. Era alguém que queria a companhia do outro apenas quando o outro concorda com ele. Veja como nós somos infantis. E quando discorda, fico de mal. Como se o outro não tem o direito de discordar de nós. Por isso, caros amigos e caras amigas, para concluir, o psicólogo Jung disse uma coisa muito sábia que eu já disse em outra palestra. Ele disse uma coisa que tem me feito pensar ultimamente. Ele falou o seguinte, que o processo de amadurecimento psicológico, quando a criatura já fez um amadurecimento material, físico, ele falava dessa forma. E chega na segunda metade da vida, e Jung achava que o amadurecimento psicológico só é conseguido a partir dos 40 anos em diante. Isso é questionável, mas era a teoria dele, a segunda metade da vida. E eles, naquele momento em que o indivíduo começa a se conhecer profundamente, começa a se questionar mais, porque quando a gente é imaturo, a gente tem certeza de tudo, né? Aí quando passa o tempo, a gente começa a dizer, peraí, a gente tem mais dúvida do que certeza. Que a sabedoria dá isso, né? A sabedoria faz a gente questionar mais. E aí Jung vai dizer que nesse momento do autoencontro, do autoconhecimento, da autoiluminação, quando a criatura realmente está começando a entrar em contato consigo, tem uma coisa importante da sua infância que ela resgata. Não é tudo, porque muita coisa da infância a gente tem que deixar para lá. Quando você é criança, tem uma coisa importante que às vezes a gente deixa para lá. Sabe o que é? Quando você é criança, você é potencial. Você é possibilidades. Possibilidades imensas. Quando você vai se definindo, jovem, adulto, você faz o quê? Você vai para uma profissão. Você se estabelece determinados relacionamentos. Você se define em um campo de atuação. Ou seja, você restringe aquele potencial, e tem que restringir mesmo, para um foco só, ou para algumas coisas, porque não dá para abraçar tudo, é natural. Mas Jung vai dizer, esse potencial de múltiplas possibilidades, no momento que você amadurece psicologicamente, você recupera. Você volta a ter potencial. Não potencial material, exterior, mas o potencial interior de crescer. Quando eu li essas palavras de Jung, eu disse, meu Deus, como ele é sábio. Só que o que ele não sabe, que Jesus já havia chegado a essa conclusão.
Jesus comparou entrar no reino dos céus àquele que se tornasse igual a uma criança. O texto de Mateus, capítulo 18, é muito interessante, porque diz assim, só entrareis no reino dos céus aquele que se decidir por se tornar igual a esse menino. Olha bem, não é você ser infantil ou você ser um menino, é você escolher se tornar igual aquele menino. Porque a criança, ela é humilde, aspas, ela quer aprender, ela quer descobrir. O espírito, quando evolui, ele passa a ser humilde perante a vida e passa a querer crescer, evoluir e se desenvolver. Esses são os tempos que são chegados. Esse é o desafio para todos nós. Portanto, aproveitemos para construir o reino de Deus dentro, através do exercício das virtudes que estão ao nosso alcance. Muito obrigado, muita paz.